Olá, muito boa tarde para você que me acompanha agora no programa JJ Entrevista, na sequência do Jornal da Justiça, primeira edição, onde de segunda a sexta, ao vivo, a partir de 1h da tarde, a gente vai repercutir o assunto que já foi tratado no Jornal da Justiça, que hoje é o Dia Nacional de Combate à Surdez, um dia que para chamar a atenção sobre as pessoas com deficiência, acessibilidade, o que a gente precisa fazer para avançar nessa matéria, e todo dia a gente vai trazer um assunto que tenha relevância jurídica, econômica, política, social. Hoje, o meu convidado, vamos agora falar ao vivo com o doutor Diego Magalhães, que fala comigo lá de Goiás. Ele é da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Diego. Obrigada pela sua disponibilidade. Vamos voltar ao papo aqui com o foco das pessoas com surdez. Nós falamos no jornal que temos uma série, né, de tipos de surdez. Nós temos aquelas pessoas que já nascem surdas, as que vão desenvolvendo a surdez ao longo da vida. O Poder Judiciário, ele está sempre se inovando no que diz respeito a decisões, a legislações, para que todos tenham direitos e garantias, falando sobre isenção de impostos agora, sobre fila do imposto de renda, quem tem prioridade, quem não tem. Pessoas com deficiência, dependendo da deficiência, tem também, né? Queria que o senhor fizesse um apanhado agora de direitos e garantias dessas pessoas. Nós mencionamos anteriormente, todas as pessoas com deficiência são protegidas pela legislação, seja a legislação constitucional, seja a legislação internacional, da qual o Brasil é signatário, e nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é hoje conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A LBI, que é a Lei 13.146 de 2015, ela veio para garantir, para assegurar condições de igualdade entre pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência, seja deficiência auditiva, visual, intelectual, física, transtorno do espectro autista, mas de forma específica, não é? O deficiente auditivo, ele poderá ser beneficiado e deverá ser beneficiado, não é? Pela Lei de Libras, que vai assegurar a ele o atendimento adequado, o tratamento adequado para eventualmente ser atendido no âmbito da administração pública. Não nos interessa ou não interessa se é no governo federal, no governo estadual ou no município. É importante que se propicie, que se oferte a essa pessoa o atendimento não só prioritário por ser pessoa com deficiência, mas o atendimento que garanta a ela a solução das suas necessidades, das suas demandas, dos seus interesses. Isso também se aplica ao âmbito da educação. É indispensável, é muito importante, seja a criança, o adolescente, o jovem ou o adulto, que no momento de estudo consiga compreender, né, as informações, consiga compreender o conteúdo, especialmente nesse momento de pandemia. Várias pessoas com deficiência auditiva passaram por dificuldades em relação a esse regime remoto de ensino. Então, isso, obviamente, a lei exige e há a garantia desse direito. No que diz respeito, por exemplo, à lei de cotas, não é? Os eventuais empregados de empresas que possuem aí um quadro de funcionários superior a 100 também devem ter ali a possibilidade de inclusão em razão dessa legislação. No caso de pessoas de baixa renda, com dificuldades financeiras, que tenha eventualmente aí a necessidade da assistência social por meio da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.742 de 1993, que vai garantir à pessoa com deficiência auditiva um salário mínimo por mês, desde que ela se habilite no cadastro único, que ela tenha realmente as características da pessoa com deficiência auditiva e seja contemplada aí com o benefício, né? Temos o passe livre, Lei 8.800
em 99, de 94, do governo federal, e muitos também no âmbito do município, legislações municipais que garantem a gratuidade no transporte público para a pessoa com deficiência auditiva. A meia entrada em eventos, Lei 12.933 de 2013, que garante 50% de pagamento 50% de desconto no pagamento para os eventos, né? Eventos culturais, artísticos, esportivos, e quando houver a necessidade do acompanhante, também a possibilidade do pagamento da meia entrada. No que diz respeito à isenção de impostos, especialmente o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que daria à pessoa com deficiência auditiva a facilidade em isenção na aquisição de veículos, nós temos a aprovação do Senado e o projeto foi enviado para a Câmara dos Deputados. Assim que ocorrer essa aprovação, certamente as pessoas com deficiência auditiva também serão contempladas. Então, a verdade é que a pessoa com deficiência, de forma geral, ela tem todo esse tratamento diferenciado. Bom, agora eu chamei atenção para isso no jornal. Vamos falar sobre um tema sensível que diz respeito à efetividade desses direitos e garantias, né? Acho que esse, sem dúvida, é o grande desafio. Legislação não falta, nós temos uma legislação robusta, convenção internacional, uma convenção aqui de direitos e garantias da pessoa com deficiência também nacional aqui no Brasil e várias outras leis de passe livre, como o doutor Diego está explicando. Agora, como tornar isso efetivo, garantir esse direito? Muitas pessoas, a gente sabe que essas pessoas enfrentam problemas no dia a dia, né, de acessibilidade no direito de ir e vir. Imagina conseguir esses direitos. Muitas vezes a burocracia é muito grande, a gente sabe, é exigida uma série de documentação. Como tornar esse direito efetivo na prática? Eu acho que é o maior obstáculo, né, doutor Diego? A legislação nacional, ela realmente é muito abrangente, é uma lei que delimita uma série de garantias e direitos, como você bem mencionou, à saúde, à informação, ao lazer, ao trabalho, à educação. Então, realmente, a gente tem um arcabouço jurídico muito amplo e bem protetivo em relação à pessoa com deficiência. Qual é a preocupação que nós temos que ter como operadores do direito, como cidadãos e sendo pessoa com deficiência? É a informação. O poder público, ainda que tenha a obrigação de respeitar esses direitos e garantias, muitas vezes não o faz por ausência de conhecimento, ausência de informação. Então, muitas vezes, a própria administração pública falha por não conhecer e por não efetivar aquilo que está positivado em lei. Mas nós também temos que divulgar e publicar essas informações para que as escolas, né, para que os profissionais que estão nas empresas, para que as pessoas comuns, o cidadão comum, entenda, compreenda e respeite as garantias e os direitos da pessoa com deficiência. Um dos maiores desafios é realmente a efetividade. E para isso, nós precisamos também ter autoridades que fiscalizam no âmbito do município, no âmbito do Estado, no âmbito da União. Nós precisamos ter também cidadãos que reivindiquem os seus direitos, pais, familiares, pessoas com deficiência, né, para que esses direitos sejam realmente respeitados e realmente implementados. E precisamos também da autoridade policial, do Ministério Público, seja do Trabalho, dos estados ou da União, e também da Justiça, que reconheça e que efetive esses direitos quando eventualmente forem provocados. Muitas vezes não há essa provocação e a autoridade estatal, administrativa, não tem como agir sem essa provocação. Muitas vezes as pessoas que são mais simples, que não são conhecedoras desses direitos, acabam sendo aí desrespeitadas, né, oprimidas, e muitas vezes não têm os seus direitos garantidos
pela circunstância, às vezes, da falta de educação, né, da falta do ensino, da falta da capacidade até de compreensão que esses direitos existem. E eu não estou aqui culpando eventuais vítimas, mas eu estou dizendo que a informação é muito importante para que a gente consiga realmente efetivar e aplicar as leis que já estão existentes no nosso ordenamento jurídico, seja no âmbito da União, do Estado ou do município. Bom, hoje, como Dia Nacional de Prevenção à Surdez, então é uma data importante para a gente refletir sobre o assunto, para a gente chamar atenção. O senhor falou agora há pouco, realmente não é apontar culpados, é tentar, juntos, né, todos os atores envolvidos, tentar criar estratégias para que a gente avance nessa matéria. Esse dia, então, é importante, né, essas campanhas de Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o trabalho das organizações não governamentais, de pais, e de familiares de pessoas surdas, essa atuação também é fundamental, né? Sim, é muito importante, não é? Todo o mês de setembro comemora-se no dia 21 o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E durante esse mês há uma série de atividades que são desenvolvidas não só pela OAB, pela seccional de Goiás, mas também por outras seccionais em todo o Brasil, e é sempre um momento que nós procuramos despertar a consciência das pessoas, das estruturas do poder público, seja no âmbito do executivo, do legislativo ou do judiciário, tanto no âmbito do município, estado ou união, e é também muito importante que a gente consiga despertar a sociedade como um todo, né? Então, essas campanhas, esses dias de prevenção, de luta, de cuidado, Dia Nacional ou Internacional da Pessoa com Deficiência, são datas muito simbólicas que evidenciam a luta da pessoa com deficiência, o esforço que nós realizamos e toda a necessidade de compreensão dessa realidade que muitas vezes pode ser identificado como minorias, mas que podem atingir aí uma boa parcela da população. E é muito importante também entender que se comemora um dia ou se evidencia um determinado dia em específico, mas as pessoas com deficiência, elas vivem o ano todo, os meses todos, a semana toda, enfrentando muitas vezes barreiras institucionais, dificuldades arquitetônicas, problemas em relação à falta de acessibilidade. Então, o dia que se comemora hoje é muito importante, mas a preocupação ela é constante, ela é contínua, ela é anual e permanece pela vida toda da pessoa com deficiência. Excelente observação do senhor, uma bela reflexão. Essas pessoas passam por dificuldades o ano inteiro, né? No que diz respeito à arte e à cultura, né, nós já temos no âmbito falando em comunicação, um percentual exigido, um percentual mínimo para acessibilidade no rádio, na TV, com closed caption, audiodescrição, aqueles mecanismos, né, para que o cego ou o surdo eles consigam compreender e ter acesso aos programas de televisão, por exemplo, cinema, outras manifestações culturais. Como é que funciona isso? O acesso, a gente sabe que na prática é bem complicado, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que a lei mencionada por mim anteriormente, Lei 13.146 de 2015, ela garante o que nós denominamos de tecnologias assistivas. O que são essas tecnologias assistivas? São equipamentos, são softwares, aplicativos e até equipamentos, às vezes, rudimentares e muito antigos, como, por exemplo, uma bengala, uma muleta, uma cadeira de rodas, né? Então, essas tecnologias assistivas, elas garantem à pessoa com deficiência a redução ou a diminuição das suas dificuldades. E aí a gente pode identificar uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade motora, uma dificuldade na visão, na audição, na mobilidade. Então, quando nós identificamos essas tecnologias assistivas que garantem à pessoa com deficiência, em especial ao deficiente auditivo, né, o acesso à informação,
o acesso à comunicação, o acesso à educação, ao atendimento nos órgãos públicos. Então, isso é essencial, né? É indispensável para que essas pessoas tenham o direito à cidadania garantido, para que essas pessoas tenham real condição de fazer parte da sociedade. E quando nós falamos, né, em cidadãos, a gente também tem que entender que o lazer, que a cultura, que a educação faz parte também desses direitos e garantias fundamentais, não é? Então, é muito importante que a linguagem de sinais seja realmente ofertada na rede pública e na rede particular. É muito importante que os órgãos públicos, seja do executivo, legislativo ou judiciário, tenham um atendimento por meio de um intérprete de Libras. É importantíssimo que a TV, que o cinema, que as atividades cênicas também possam contemplar esse tipo de tecnologia, a pessoa que tem algum tipo de surdez, não é? Tudo isso vai garantir a essas pessoas o verdadeiro exercício e o respeito à cidadania. E isso não é favor, isso é um direito garantido em lei, isso é um direito contemplado por uma convenção internacional e por normas nacionais, constitucionais e infraconstitucionais. Então, é muito importante que as emissoras, que as companhias de teatro, que a própria internet esteja acessível, adaptada e que ofereça esses auxílios de tecnologia, essa tecnologia assistiva para atender a pessoa com deficiência auditiva e todas as outras que também tiverem interesse. Eu vou pedir licença para o senhor agora para fazer uma propaganda institucional à TV Justiça. Ela conta, inclusive, com vários programas, né, que estão no ar aí durante a programação, Direito em Libras. As sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal também já contam com a língua brasileira de sinais, quer dizer, a acessibilidade, todos podem acompanhar e entender a linguagem do Poder Judiciário, os deficientes auditivos, enfim, a gente tem mecanismos de audiodescrição, closed caption e todos conseguem acompanhar, como o senhor falou, não é favor, é direito e está na Constituição Federal. Bom, falamos sobre arte e cultura, vamos para a educação agora. O senhor já adiantou um pouquinho que a oferta da língua brasileira de sinais, na sala de aula, por exemplo, ela é obrigatória, mas uma escola particular, ela pode cobrar um adicional nessa matrícula pela necessidade de ter esse profissional lá na sala de aula. Inclusive, se eu não me engano, o Supremo Tribunal Federal já julgou essa matéria, né, sobre a cobrança de matrícula, a cobrança a mais. É possível essa exigência? Não, nós temos uma autorização né, que é oferecida pelo MEC para que as escolas possam atuar, oferecendo, então, esse serviço, né, o serviço educacional à população, e elas devem seguir as portarias, devem seguir as normatizações do MEC. Ao meu ver, essa cobrança seria uma cobrança abusiva e indevida, que não poderia ocorrer, sendo que a própria decisão do MEC de incluir a língua brasileira de sinais dentro do currículo escolar é uma decisão de governo, né? Perdão, é uma decisão de Estado. Então, não há aí um adicional a ser cobrado por conta dessa circunstância. O que nós temos que identificar e realmente perceber é que a realidade da língua de sinais, ela tem sido aos poucos, né, implementada no território nacional. Então, nós passamos por uma série de adequações, até mesmo no âmbito do aspecto cultural, né, das pessoas entenderem que a língua brasileira de sinais é a segunda língua mais utilizada e falada em todo o país, né, e que isso é muito importante, não só para a pessoa que tem a deficiência auditiva, mas também muito importante para que as pessoas que não têm deficiência auditiva possam se comunicar com aquelas que têm, né? Então, esse cuidado com a educação é uma política de Estado, não é uma política de governo e deve ser simplesmente aceita e aplicada pelas escolas em todo o país.
Bom, o senhor é da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás. Como é que vem sendo a atuação da comissão na prática? Como vocês desenvolvem o trabalho na defesa dos direitos e garantias dessa parcela da população? Olha, eu posso falar aqui pela Comissão Seccional do Estado de Goiás, né? Somos uma comissão que tem atuado especialmente para orientar e muitas vezes até defender direitos e garantias da pessoa com deficiência. Isso no âmbito institucional, muitas vezes auxiliando o nosso presidente da seccional, mas também orientando cidadãos e pessoas que eventualmente necessitam de algum tipo de orientação, de algum tipo de acompanhamento. Mas o nosso papel institucional maior tem sido na provocação e no diálogo com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o próprio Poder Executivo Municipal ou Poder Executivo Estadual, na implementação de todo esse arcabouço jurídico que nós comentamos anteriormente. Então, nós temos acompanhado o papel da Secretaria de Educação, nós estamos acompanhando o papel dos executivos, seja do governo do estado, seja do município de Goiânia, da capital de Goiânia. A gente acompanha também as atividades que muitas vezes são realizadas com outras instituições, associações em defesa da pessoa com deficiência, e aí de maneira generalizada, deficiente físico, visual, auditivo, transtorno do espectro autista. Realizamos campanhas de conscientização em relação ao uso das vagas especiais, que muitas vezes é desrespeitado, realizamos atividades juntamente com associações no sentido de evitar ou de propagar o respeito aos direitos e garantias da pessoa com deficiência. Fizemos uma série de atividades no mês de Setembro Verde com a pandemia por meio das redes sociais, do Instagram, do Facebook e utilizando plataformas. Então, a nossa atividade na comissão, ela é bem ampla e generalizada. Nós estamos em contato, seja com os órgãos de Estado, com as autoridades, com as escolas, com as associações e recebemos muitas vezes provocação do cidadão, daquele cidadão mais simples, que muitas vezes desconhece os seus direitos, mas também de pessoas com um pouco mais de consciência que nos provoca para somarmos em eventos, em atividades que beneficiam a pessoa com deficiência. Doutor Diego, durante a pandemia agora do coronavírus, as relações, elas, como a gente está tendo essa conversa aqui, via Skype, pela internet, esse tipo de conversa, tecnologia foi uma grande aliada, as aulas pela internet, as aulas à distância. Então, eu imagino que as dificuldades, elas aumentaram, das pessoas com deficiência. A gente está com recorte da deficiência auditiva, mas acho que todas elas, ou em especial a auditiva, que foi, digamos assim, a mais impactada. Todas elas foram impactadas, mas dá para a gente fazer aqui uma consideração específica em relação à deficiência auditiva, Veja só, muitos deficientes auditivos, eles fazem a leitura orofacial, o que a gente escuta ou conhece popularmente como leitura labial. Então, quando nós utilizamos a máscara, nós vamos evitar ou impedir que a pessoa que faça essa leitura tenha condição de ouvir as informações, as palavras que proferimos, Então, daí a gente já consegue identificar uma grande dificuldade. O que seria uma alternativa, máscaras adaptadas que tivessem aquela parte frontal de plástico, permitindo que a pessoa com deficiência auditiva pudesse fazer a leitura orofacial, A linguagem de sinais, ela não é transmitida por esse mecanismo digital que nós estamos utilizando, a não ser que tenha um intérprete de Libras,
que possa estar em a função do deficiente auditivo, né, fazendo essa comunicação. Então, nós tivemos aqui no estado de Goiás reclamações, tanto no âmbito das escolas particulares, como também no âmbito da escola pública, das universidades, que não conseguiram ou que não ofereceram esse intérprete de Libras numa condição diferenciada em razão da pandemia, né? Algumas instituições de ensino, elas buscaram a alternativa de que o aluno, de forma isolada, pudesse ser atendido no próprio estabelecimento educacional. Então, ao invés de receber a sala toda, a escola, a universidade poderia receber apenas um aluno com o intérprete de Libras e lá fazendo aquela comunicação, garantindo a ele a informação que, obviamente, é necessária no âmbito da educação. Então, assim, em relação às aulas online, até mesmo as reuniões profissionais, não é? O deficiente auditivo que eventualmente trabalha num escritório, está trabalhando numa empresa, está trabalhando num órgão público, se ele não tem a condição, né, do intérprete de Libras, se não há aplicativo de transcrição instantânea, certamente ele vai passar por muitas dificuldades, né? E aí é óbvio que a situação da pandemia acaba atrapalhando a todos, mas em especial aqueles que têm a deficiência auditiva. Elencou aí uma série de situações do cotidiano, a empatia, é só se colocar no lugar do outro, né? Quer dizer, a máscara, esse mecanismo que a gente está utilizando, que para o deficiente auditivo não seria possível, né, se não tivesse um intérprete de Libras. Fica aí o dia para a gente refletir, para colocar em prática ações, não só a gente, o Estado, todos os atores envolvidos, né, transformarem em ações efetivas durante o ano inteiro. Conversei ao vivo com o doutor Diego Magalhães, que fala com a gente direto da seccional. O senhor representa a seccional Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor no jornal, no nosso programa agora. Excelente tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos, estou à disposição. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais esta edição do novo programa da TV Justiça, JJ Entrevista. Ótima tarde para você, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.